Boa tarde, pessoal. Hoje então a gente vai dar andamento à nossa aula e a nossa última aula foi sobre resolução de exercícios dessa parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos, ainda mais essa parte de nomenclatura que é bastante importante. Que nem eu disse na nossa última aula, né, a parte de nomenclatura a gente vai aprender basicamente treinando, resolvendo exercícios, praticando. Então, por isso que é muito bom essa nossa aula. Eu recomendo também que vocês tentem resolver mais exercícios além dos que eu estou passando na aula. Tentem resolver esses que eu estou passando também, que assim vocês vão conseguir entender, vocês vão conseguir visualizar melhor essa parte da nomenclatura, beleza? Então, vamos dar andamento. Que eu tinha dito já nas nossas últimas aulas, tentem resolver os exercícios antes que eu resolva. Então, tentem resolver o exercício, pausem o vídeo, aí depois vocês vão continuando a aula comigo. Então, o primeiro exercício da Unifor do Ceará. As moléculas do 2-metil 1,3-butadieno possuem cadeia com 5 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula desse composto? Primeiro, vamos dar uma olhada no nome do composto. 2-metil 1,3-butadieno. No dieno, nessa parte da molécula, nessa parte do nome aqui, dieno, se a gente for voltar nas nossas aulas de nomenclatura, a gente vai ver que um dieno é uma molécula que possui duas ligações duplas. Se a gente tivesse que desenhar essa molécula, a gente começaria pelo 1,3-butadieno, que é a cadeia principal. O que significa esse 1,3? 1,3 é a posição das duas ligações duplas. Então, butadieno quer dizer que essa molécula tem 4 carbonos. Então, já no carbono 1, ela tem uma ligação dupla, por causa do 1,3. E aqui na terceira ligação, outra ligação dupla. Aí, o quarto carbono. 2-metil, então aqui no carbono 2, nós temos um radical metil. E agora a gente completa com os carbonos, ou com os hidrogênios que faltam. Aqui faltam 2, aqui falta somente um hidrogênio. Aqui, não, na verdade ele está fazendo 4 já, né? 1, 2, 3, 4 ligações, então não falta nenhum. Deixa eu só apagar. Aqui ele está fazendo 3 ligações, então falta um hidrogênio. E aqui faltam 2 hidrogênios. Ele falou que essa molécula possui 5 átomos de carbono. Se a gente contar, possui 5 átomos de carbono mesmo. E ele quer saber quantos átomos de hidrogênio tem nessa molécula. É só a gente contar agora. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, com mais 3 dá 5, 6, 7, 8. Alternativa correta, alternativa C. Qual que é a maior dificuldade do exercício? Justamente montar essa molécula. Olhando pela nomenclatura, a gente viu esse dieno. Quando a molécula tem esse dien, quer dizer que essa molécula possui duas ligações duplas. Então, quando possui duas ligações duplas, nós temos que indicar a posição dessas ligações através do número, igual o exercício fez, 1,3, 1,3. Essa ramificação aqui, esse radical metil, poderia estar nessa posição também. A molécula continuaria sendo a mesma, porque as duas ligações duplas estão nas extremidades. Então, independente do lugar que tivesse a ramificação, a molécula seria a mesma, beleza? Então, esse exercício, 8 átomos de carbono, a alternativa correta é a C. Próximo exercício, ele quer o nome correto para o composto. Se a gente bater o olho aqui, a gente vai ver que esse composto também é um dieno. Por quê? Olha aqui, uma ligação dupla bem aqui e outra ligação dupla bem aqui. Duas ligações duplas, ele é um dieno, é um alcadieno. Lembra quando a gente viu na nossa aula lá dos subgrupos dos hidrocarbonetos? Alcadienos são hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas. E o que a gente precisa fazer nesse caso, nesse exercício? Dar um nome para essa molécula aqui. Lembrem lá da nossa regrinha de nomenclatura. Quando o composto possui ligações duplas, as ligações duplas precisam fazer parte da cadeia principal. Então, minha cadeia principal vai ser essa daqui. A cadeia principal vai ser essa daqui. Quantos átomos de carbono eu tenho na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Essa é a minha cadeia principal. Qual que vai ser o átomo 1? Por qual extremidade eu começo a contar para a gente numerar os carbonos? Eu vou começar pela extremidade da esquerda.
Por quê? Justamente porque a ligação dupla aqui ela está mais próxima dessa extremidade. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, carbono 4, 5, 6 e carbono 7. Tudo que está fora da cadeia principal é ramificação. Então aqui eu tenho uma ramificação, duas ramificações e essa daqui é a terceira ramificação. Agora bem tranquilo, é só dar o nome desse composto. Ó. Lembra, eu começo dando o nome pelo radical. O exercício aqui, ó, ele não seguiu aquela regrinha lá da ordem alfabética de novo. Muitos exercícios não seguem. Tem casos que eles não consideram, mas, que nem eu disse nas últimas aulas para vocês, é sempre bom, na hora que a gente for fazer um exercício, principalmente de segunda fase, que a gente siga a ordem alfabética aqui na hora de dar o nome das ramificações, beleza? E pode ser que eles podem tirar pontos nesse caso. Mas nesse caso aqui, o exercício não colocou na ordem alfabética. Então eu tenho na posição 2 um metil e na posição 4 outro metil. Então vai ser 2,4, 2 radicais metil, então é dimetil. Dimetil. Aí na posição 4 de novo eu tenho um radical etil. 4. Etil. Aí vem o nome da minha cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos. Tem duas ligações duplas, então eu tenho que colocar lá a posição dessas ligações duplas, que seria posição 1 e posição 1, 2, 3, 4, 5. 1,5. Hepta, né, que são 7 carbonos. Hepta. Lembra, duas ligações duplas, então vai ser di-en. Como é um hidrocarboneto final O, 2,4 dimetil, 4 etil, 1,5 heptadieno. Ou essa parte aqui, ó, a parte da cadeia principal, a gente poderia colocar como hepta, tracinho 1,5, tracinho dieno, que também seria o certo. Nesse caso, ó, a alternativa correta do exercício é a alternativa A, 2,4 dimetil, 4 etil, 1,5 heptadieno. Beleza? Então a gente vai seguir aquele passo a passo que eu falei para vocês lá nas outras aulas. A gente primeiro acha a cadeia principal. Aí a gente vai ver o que sobrar são os radicais. E a gente vai começar a numerar os carbonos a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Se não tiver insaturação, da extremidade mais próxima da ramificação. E na hora de dar o nome, a gente começa dando o nome sempre pelos radicais. E ficaria dessa maneira o exercício 35, beleza? Então vamos para o próximo já. Então no caderno deu nomes, segundo a IUPAC, aos seguintes alcinos. Lembram das nossas últimas aulas? Alcinos são hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla. Então o alcino A, que é o primeiro composto, a primeira molécula, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos seriam pente. Na ligação 2, ó, aqui na segunda ligação, eu tenho uma ligação tripla. Então seria 2 pentino. Somente isso, o nome desse composto, bem tranquilo. Ó. O que eu fiz? Eu contei quantos carbonos tinha na cadeia e eu comecei a contar, ó, a partir da extremidade mais próxima da insaturação, que no caso é essa ligação tripla. A extremidade mais próxima é a extremidade da direita. Então na posição 2 eu tenho uma ligação tripla, então seria 2 pentino ou pente 2 ino. Beleza? Sempre que eu tenho a insaturação, eu tenho que indicar a posição dessa insaturação. Agora essa molécula aqui, ó. Eu tenho a insaturação aqui embaixo. A insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Isso eu já comentei bastante, a gente nunca pode esquecer disso. Então minha cadeia principal, no caso, vai ser essa daqui, ó. E essa daqui também já seria a maior sequência de carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. Isso daqui é uma ramificação. O carbono 1 vai ser esse daqui, ó, porque é o mais próximo da insaturação. Carbono 2, esse é o 3, 4, 5, 6 carbonos. Tenho 6 carbonos na minha molécula. Eu começo a dar o nome pela ramificação. Então, no carbono 3 eu tenho uma ramificação metil, então vai ser 3 metil.
metil. Isso daqui é um B, ficou meio ruim. 3-metil. Como a minha insaturação está na posição 1, eu não preciso necessariamente colocar a posição dela, mas eu vou colocar para ficar melhor para a gente visualizar. Então vai ser 1-hexino, que são 6 carbonos. Esse in é por causa que possui uma ligação tripla, O é porque é um hidrocarboneto. Lembra, se só possui ligações simples, é an. Se possui uma ligação dupla, é en. Se possui uma ligação tripla, é in. Se possui duas ligações duplas, é di-en. Que são os exemplos que a gente viu lá do exercício anterior. Beleza? Então, 3-metil, 1-hexino ou 3-metil, hex, 1-ino. Tranquilinho? Então, próximo exercício, próxima alternativa aqui nesse caso, né? O C. Bem tranquilo esse também, ó. Cadeia principal. Essa é a minha cadeia principal. O que está fora da cadeia principal é uma ramificação. Qual que é o carbono 1? O carbono mais próximo da minha insaturação. Carbono 1, 2, 3, 4, são 5 carbonos. Então, aquele é 1, esse é o 5. Eu começo a dar o nome pela ramificação, sempre. No carbono 4, então, eu tenho a ramificação, eu tenho o radical metil. Então, vai ser 4-metil. Vou colocar a posição da minha insaturação, né, da ligação tripla, 1-pentino. 4-metil, 1-pentino. Vou dar uma dicasinha para vocês agora, ó. Mesmo que essa insaturação esteja na posição 1, no carbono 1, é sempre bom. Coloquem, porque aí a gente já cria o hábito de sempre colocar, sempre indicar a posição dessa insaturação. Porque às vezes a gente não coloca quando está no carbono 1 e quando tiver em outros carbonos a gente pode ser que esqueça. Então sempre coloquem, mesmo que esteja no carbono 1, porque a gente já cria esse hábito de sempre colocar a posição da insaturação, beleza? Então a última alternativa aqui, ó, uma molécula bem grande. Tem um monte de carbono. A cadeia principal está circulada. Qual que vai ser o carbono 1? Carbono 1, olha aqui, ó, a ligação dupla, ela tá bem, a ligação tripla está bem no centro da cadeia. Então a insaturação está bem no centro. E agora, qual dos dois lados que eu vou? Eu vou começar a contar pelo meu lado direito. Por quê? Já que a insaturação está bem no centro, aí eu vou contar pela extremidade mais próxima dessa ramificação aqui, ó. Como a ramificação está mais próxima dessa extremidade, então eu começo a contar pelo lado direito aqui. Então esse é o carbono 1, carbono 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carbonos. Vou começar dando nome pela ramificação de novo, 3-metil. A ligação tripla está na posição 4, está na ligação número 4. Ó. Então vai ser 4-oct, que são 8 carbonos. In, porque tem uma ligação tripla. O, porque é um hidrocarboneto. 3-metil, 4-octino. Esse é o nome do composto D ali. Beleza? Então a gente sempre segue o passo a passo que eu falo para vocês. Circula a cadeia principal, o que está fora da cadeia principal é ramificação. Começa a contar os carbonos pela extremidade mais próxima da insaturação. E daí a gente dá um nome a partir do radical da ramificação. Beleza? Próximo então. Escreva no caderno as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Fórmula estrutural então é o caminho inverso agora. Ó. A gente vai ter que desenhar a estrutura de cada composto aqui. Então o primeiro composto. Primeiro a gente sempre começa pela cadeia principal dele, ó. Hex-1-ino quer dizer que tem 6 carbonos. E no carbono 1 já possui uma ligação tripla. Ó. Então são 6 carbonos. Aqui são 3, 4, 5, 6. Tá aqui. No carbono 4 eu tenho um radical metil. Então no 4, ó, 1, 2, 3, 4, radical metil. E depois é só colocar os hidrogênios que faltam aqui, beleza? Então a estrutura desse composto é isso daí, bem tranquilo. Ó. Hex-1-ino quer dizer que na posição número 1 eu tenho uma ligação tripla. Então eu já coloquei a ligação tripla bem aqui. Ó.
Na posição 4 eu tenho o radical metil. Então o radical metil está aqui, ó. Aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então a estrutura do 4-metil-hex-1-ino é essa daqui, ó. Só faltam os hidrogênios, depois é só completar com os hidrogênios que faltam. Aqui iria 1, aqui nenhum, aqui vem 2 hidrogênios, ó. Aqui mais 2 hidrogênios, 2 hidrogênios e 3 hidrogênios. Beleza? Vamos para o B agora. 4,4 dimetil-hex-2-ino. De novo, começa dando nome começa desenhando sempre pela cadeia principal, que é essa parte do final aqui, ó. Isso daqui do começo é a ramificação. Hex-2-ino é muito parecido com essa estrutura da cadeia principal aqui de cima, só que a ligação tripla está na posição 2. Então aqui, ó, carbono 1, na posição 2 eu tenho a ligação tripla, e aí só colocar os carbonos que faltam para dar 6. Então aqui tem 4, 5, 6. 4,4 dimetil. Então ó, o carbono 1 vai ser esse daqui, ó, que é o carbono mais próximo da insaturação. Carbono 4, então, eu tenho um radical metil no carbono 4, outro radical metil no carbono 4. Por quê? É 4,4 dimetil, então eu tenho 2 radicais metil no carbono 4. Eu não posso colocar uma ramificação embaixo da outra, porque senão seria um etil. Então tem que ser uma na ramificação no carbono de cima e uma no de baixo, que aí são 2 radicais metil. E o que falta agora? Só os hidrogênios. Então aqui vem 2, aqui vem um hidrogênio, esse aqui já faz 4 ligações, esse já faz 4 e aqui 3 hidrogênios. Só isso daqui, ó. Então desenhamos o 4,4 dimetil-hex-ino. Esse hidrogênio aqui não tem também, né? Ele já está fazendo 4 ligações. Beleza? Agora o C, que é o último, 5-etil, 2-metil-hept-3-ino. Começando sempre pela cadeia principal, que é o hept-3-ino, ó. Então, eu sei que tem 7 carbonos e na posição 3 eu tenho uma ligação tripla. Então, 1, 2, 3, ligação tripla. E agora os 4 carbonos que faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, no carbono 5, então esse é 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um radical etil. Radical etil é um radical com 2 carbonos. Na posição 2 eu tenho um radical metil. Ramificação metil. E acabou. Agora é só colocar os hidrogênios que faltam. Aqui 3 hidrogênios, aqui falta 1 hidrogênio. Aqui já tem 4, já faz 4. Aqui falta só 1. Aqui faltam 2 hidrogênios e aqui faltam 3. O composto é isso daqui, ó. Bem tranquilo, né, pessoal? A gente sempre segue na hora de desenhar o composto, a gente sempre vai começar, ó, pela parte do final aqui, que é a cadeia principal. Depois a gente desenha os radicais. Bem tranquilinho esse também, beleza? Vamos para o próximo, então. O 2,2,5 trimetil 3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica. Ó, sem desenhar agora esse composto, só vou a partir do nome. Esse composto possui cadeia carbônica insaturada? Se a gente olhar no nome, ó, heptino, como ele é um heptino, quer dizer o quê? Que ele tem uma ligação tripla na sua cadeia. Se ele tem uma ligação tripla, ele possui uma insaturação. Então, a 1 está correta. Ele possui cadeia carbônica ramificada. Olha aqui, ó, no nome, 2,2,5 trimetil. Isso daqui é a ramificação. Eu sei que eu possuo 3 ramificações, 3 radicais metil. Está metril aqui, mas está errado. Eu possuo 3 radicais metil. Então, essa cadeia também é ramificada. Essa cadeia é aromática? Aromática ela não é, né? Lembram que a cadeia aromática é aquela cadeia com 6 carbonos que possui ligações duplas e simples alternadas. É aquela estrutura assim, ó. Isso daqui é um anel aromático, é um benzeno. Isso seria uma cadeia aromática. Então, o composto não possui, porque senão ele teria que ter no nome dele benzeno, que é o nome da cadeia aromática. Então, ele não possui. As afirmações corretas são a afirmação 1 e 2. Se vocês quiserem desenhar, ó, se a gente desenhar essa estrutura aqui,
A gente começa pela cadeia principal, pelo 3-heptino. 3-heptino, então, né, tem 7 carbonos. No carbono, na ligação 3, ele tem uma ligação tripla. 1, 2, 3. Ligação tripla. É bem parecido com o que a gente fez no exercício anterior. Ó. Então, aqui deu 7 carbonos. No carbono 2, a gente tem o radical metil. Na verdade, a gente tem 2 radicais metil no carbono 2. E no carbono 5, que é esse daqui, a gente tem um radical metil também. Depois só faltariam os hidrogênios para completar. Essa seria a estrutura. Ó. Possui insaturação e possui ramificação. Então, 1 e 2 estão corretas, a alternativa correta, D de dado. Belezinha? Bem tranquilo esse daí também, né? Agora vamos para o último exercício de hoje. Ó. O exercício que fala de compostos aromáticos. O benzopireno. Benzopireno é esse daqui, ó. Benzopireno é um nome usual. O que seria o nome usual? A nomenclatura usual. É a nomenclatura que não segue as regrinhas da IUPAC. É um nome que eles dão. Eles batizam basicamente o composto por um nome que eles inventam, que eles criam. Não é um nome que segue nenhuma regra. Então, o benzopireno é um composto aromático formado na combustão da hulha e do fumo. Pode ser encontrado em carnes grelhadas, em carvão ou em peças defumadas. Experiências em animais comprovam sua potente ação cancerígena. Apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, essa é a fórmula estrutural do benzopireno. Qual que é a fórmula molecular do benzopireno? O que a gente tem que fazer? Contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Vamos lá, então. Tudo que eu circular de bolinha é carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos. Então eu já descarto a alternativa C e a alternativa A, que falam que tem 22 carbonos. Agora, para desempatar, para saber qual que é a correta, eu tenho que saber a quantidade de hidrogênios. Ó. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui mais um hidrogênio, aqui mais um. Isso, ó, é só observar a fórmula. Essa bolinha aqui, o que significa? Ó? Significa as ligações duplas e simples alternadas. Lembra que eu falei na última aula? Não na última, foi na aula que a gente falou de compostos aromáticos. Ó. Então seria basicamente isso daqui. Ó. Essa estrutura aqui seria isso daqui. Mas como que eu sei em que posição que a ligação dupla está? Independente. Ó. As ligações duplas poderiam estar também dessa maneira aqui. Ó. Ao contrário do que eu desenhei aí. Nossa, ficou horrível isso, espera aí. Deixa eu apagar esse negócio, ficou muito feio. As ligações duplas elas poderiam estar em outra posição, mas não iria mudar a molécula. A ligação dupla poderia estar assim, ó. Tanto faz. Por isso que tem um círculo, porque essas ligações duplas elas podem ir trocando de lugar. Por isso que é representado por um círculo. Então aqui eu tenho esses hidrogênios, ó. Aqui eu tenho mais um hidrogênio. Aqui, esses carbonos aqui do meio, ó, esses já estão fazendo 4 ligações, por isso que eles não possuem hidrogênio. Tudo onde tem hidrogênio eu vou colocando o H. Então ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Alternativa correta, alternativa E. Beleza? Então, exercício tranquilo esse daqui. Ó, é só a gente contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. A maior dificuldade do exercício é que ele é representado na forma de bastão. Aí, os carbonos e os hidrogênios não são representados. Aí a gente tem que meio que subentender quantos que possuem. Beleza? Esse daqui acho que foi o último exercício, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser isso daqui. Hoje eu tentei gravar uma aula mais curtinha para não ficar tão maçante, tão chatinho, porque minhas últimas aulas estavam tendo bastante tempo, então acredito que ficaria um pouco cansativo para vocês. Eu vou tentar gravar algumas aulas mais curtas agora, para a gente ter mais tempo de trabalhar e que não fique tão cansativo, beleza? Então até semana que vem, que a gente volta com nossas aulas. Eu acredito que a gente vai já dar andamento no conteúdo. E é isso. Tchau, tchau.